Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Salve, salve, amigos da Diplomática e da Tipologia. Estou usando o espaço do GEPAF para uma palestra sobre tipologia e classificação arquivística aos alunos da UNB, já que a gente se encontra com atividades online devido à pandemia. A realização da tipologia, eu preciso entender como que aquele documento se manifesta naquele arquivo específico. Muitas vezes a própria espécie ela só tem uma função naquele arquivo. Exemplo. Um órgão administrativo que tem uma ata de reunião. As atas só existem para comprovar o que foi decidido na reunião. Não existe ata de reunião para outra coisa. Ah, mas eu posso usar a ata de reunião para comprovar direitos ou deveres de algum dos funcionários? Posso, mas aí não é a ata que vai para a comprovação, é a cópia da ata, que vai gerar um outro documento, que é o dossiê ou é o processo pedindo esses direitos. E você não vai guardar aquela cópia da ata que foi gerada para pedir direitos junto com todas as demais atas. Esse é um exemplo interessante da mudança que existe num documento. Isso é uma ficha de biblioteca. Só que essa ficha de biblioteca, ela foi produzida na época da ditadura. Esses furinhos que aparecem aí são referentes ao fato dessa ficha ter sido fisicamente subtraída da biblioteca pela polícia política, no caso a DOPS do Paraná, Delegacia de Ordem Social e Política, e ter integrado um dossiê de investigação. Diplomaticamente falando, ela continua sendo uma ficha de biblioteca. Agora, arquivisticamente, ela mudou. Eu não posso mais entendê-la como um documento relacionado à função de fazer o controle do acervo, de quem pegou que livro, quando é que pegou. Eu tenho que entender esse documento agora no arquivo da polícia política, com a função de fazer investigação de cidadãos. E esse documento atesta um abuso de autoridade do Estado, porque ele está pegando dados privados para investigar o que a pessoa leu ou não leu, para saber se a pessoa era potencialmente uma ameaça ou não ao regime. Se eu deixar de entender essa ficha no contexto da polícia política, a violação do direito à privacidade do cidadão cometida por esse órgão simplesmente seria eliminada, seria esquecida na noite da história, como diz o Bertolt Brecht. Porque não deixaria mais nenhuma prova. A prova está, mas para que ela tenha a capacidade de provar, ela tem que sofrer essa operação arquivística de ser contextualizada com seu produtor, no caso, a polícia política, e a sua função. Somente aí que ela vai provar a ação que não é imparcial, aquilo que eu comentei antes. Ela, por ser imparcial, o registro do ato como reflexo do espelho, ela vai provar a ação ilícita do Estado de violação da privacidade de cidadão. Passos para a tipologia. Grosso modo, ou seja, uma tipologia mínima. Qual é a espécie? A gente faz isso com a diplomática. A gente viu isso no exemplo do memorando de apreensão. Identificar quais são as funções. As funções ligadas ao arquivo. Eu posso saber que uma ficha de biblioteca ela tem como função controle de empréstimo dos livros, mas não é por isso que ela está no arquivo da polícia política. Então, a função ali é investigação de potenciais, entre aspas, deixar bem claro que eu não concordo com o termo, de, entre aspas, subversivos. E ver a que outros documentos elas se relacionam, a tal da organicidade. Então, aos demais documentos que estavam nessa pasta, no qual ela tem o furinho, e aos demais documentos resultantes do funcionamento dessa polícia política. Sistematizar um esquema hierárquico. Lembram do guarda-roupa? Roupa de inverno, roupa de verão, roupa de festa. Camisetas, calças, meias. Como eu coloco isso no esquema hierárquico? Esse esquema hierárquico é
o tal do plano de classificação. E esse esquema tem que trazer a relação dessas funções com as espécies. Esse é um exemplo. Esse exemplo está no meu livro, já faz tempo que eu publiquei. Tem o link do PDF no final. São os documentos do Partido Comunista Brasileiro do final da década de 80. Eu tenho as funções, eu tenho as espécies e eu tenho aqui quantos documentos eu tinha. No livro está explicado. 4 mais 1 é que eu tinha uma cópia. E as datas limites, também no livro está explicado. Por exemplo, o primeiro documento eu sei que é de 86, mas eu não sei o mês. Então eu pus janeiro como início do mês, sempre para colocar o mês e ano. Isso está sempre explicado. E vocês podem notar, por exemplo, periódico. Aparecem em 3 situações diferentes. Periódico de propaganda política, periódico de divulgação do partido, periódico de divulgação de informação do organismo internacional. É que nem a nota fiscal. Nota fiscal para comprovação de ressarcimento de bagagem, nota fiscal para comprovação de despesas ordinárias com o avião. Há o meu ressarcimento e a nota fiscal do querosene de aviação, por exemplo. Isso é um plano de classificação. Ah, mas não tem os códigos. Não, isso me dá um quadro geral. Eu poderia traduzir isso com códigos? Poderia. 1, agitação política. 1.1, adesivo. 1.2, cartaz. 2, arrecadação financeira, 2.1, ou 10, agitação política, ou classe 100, agitação política, e assim por diante. O plano de classificação é uma maneira que se escolhe para representar essa hierarquia. Pode ser uma tabela, pode ser esse esquema dos números 1.1, pode ser essas classes de 100, etc. Pode ser de várias maneiras, mas ele tem que representar aquele guarda-roupa que está separado pelas espécies e pelas funções. As funções arquivísticas e as espécies que nem eu tenho aqui nessa tabela. Cuidado! Todas as suas decisões têm que ser registradas para que as pessoas que venham usar os documentos possam saber. Na metáfora do guarda-roupa, significaria você pôr etiqueta em cada gaveta. Meias, meias de festa. Ou camisetas, camisetas vermelhas, camisetas azuis. Ou camisetas de tons vermelhos, camisetas de tons escuros, camisetas brancas. Não sei, mas qualquer divisão que você tenha feito, você tem que deixar indicado. No caso da ficha de biblioteca, se eu estou organizando o arquivo desse órgão policial, eu preciso indicar quando é que eu estou considerando o documento, por exemplo, a ficha de biblioteca solta, ou quando eu estou considerando a ficha de biblioteca dentro de um dossiê de investigação. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo isso? Você precisa registrar, para que aquilo não fique somente na sua cabeça e outras pessoas possam entender aquela lógica. A lógica de que o documento é uma coisa, a espécie, e que ele tem determinada função no arquivo, isso não muda. A sua calça de festa continua sendo sua calça de festa. Mas que você guardou no cabide da direita ou da esquerda, existe uma grande diferença. Ou que você não tem um armário suficientemente grande, então está tudo junto, ou você põe as calças mais novinhas mais à direita e as outras menos à direita, não sei. Tem que estar tudo anotado, como por exemplo, naquele quadro de classificação dos documentos do partido político, existe as definições do que eu considerei como agitação política e propaganda política. Só para dar 2 exemplos, são coisas similares, são coisas correlacionadas. Mas dentro daquele esquema, o que vale foi essa definição. Outro cuidado, se o arquivo é o trâmite, eu preciso entender o que é o documento final, o que não é o documento final. Essa é uma charge da Laerte, que ela coloca o seguinte: um político inaugurando uma estátua em homenagem a um militar, aonde o escultor ele não entendeu o que era o documento final, o tal do trâmite. O documento que dizia: o que vai na estátua é esse texto. Na verdade, era um documento quase final. Precisavam ser checadas algumas informações. Tentei passar algumas informações básicas para relacionar tipologia e classificação. Maiores informações estão no blog Diplomática e Tipologia Virtual, e lá existe o link para um outro blog que é chamado Blog de Tarefas, onde tem uma série de discussões, uma série de materiais interessantes, mas também tem muitas anotações de aula, do tipo: olha gente, dia tal a aula vai ser no arquivo ou vai ser no auditório, que não são de interesse geral.
A tipologia que eu exemplifiquei do Partido Comunista foi publicada nesse meu livro. Tem um link em PDF aí para quem tiver interesse em ver mais a fundo como é que eu defini as coisas. E essa apresentação já foi objeto de um texto que eu publiquei há algum tempo, no qual eu discuto esses conceitos sob a perspectiva da organização de materiais, sobretudo de sindicatos. Mas as relações, arquivo, coleção, diplomática, tipologia, organicidade, classificação, são exatamente as mesmas, e foi exatamente isso que eu trouxe para essa apresentação. Agradeço, e quem tiver interesse em discussão sobre fotografia, principalmente, existem mais vídeos aqui no canal do GEPAF. Meu e-mail está à disposição. Um grande abraço e obrigado. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.